Lembrando que a gente, quando a gente trabalha o Antigo Testamento, a gente trabalha com algumas divisões que são importantes, e a gente está trabalhando especialmente com a divisão dada pela maneira como os judeus costumavam dividir a Bíblia, aquilo que a gente chama normalmente de Tanakh, né? Então, Tanakh é a junção das três partes principais da Bíblia hebraica, que é a Torá, os profetas e os escritos. E o termo Tanakh vem TH de Torá, NA de Naviim e CH, que seria o equivalente ao K, ou KH também pode ser, mas pode ser o CH, que significa Ketuvim, ou Ketuvim, que são os escritos. Essa forma tríplice de olhar o Antigo Testamento, ela já é atestada num dos livros apócrifos, né, que é o Eclesiástico. O Eclesiástico ele vai fazer a primeira lista de livros do Antigo Testamento e vai usar justamente esta ordem. Ele vai como que descrevendo o que cada livro diz. Ele é um livro deuterocanônico, né, ou chamado de apócrifo pelos protestantes, e isso demonstra que já por volta do século II, século I a.C., já era consagrada essa forma tríplice de ver. O próprio Senhor Jesus, ele usa em algumas ocasiões, quer ver? Vou dar uma olhada aqui no texto, deixa eu me achar primeiro aqui. Tudo que de mim está escrito, Jesus, né? De mim está escrito. Ele usa isso em algumas ocasiões, né? Por exemplo, em Marcos, está escrito? Não. Isso que era Lucas 24, 44. Olha só. Olha aqui. A seguir, Jesus lhes disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Os Salmos é o primeiro livro da terceira parte dessa tríplice divisão. Então, por que nós estamos usando essa tríplice divisão? Porque ela nos dá uma dica de como se formou o Antigo Testamento e de como a teologia do Antigo Testamento é estruturada. Então, o centro da teologia do Antigo Testamento, embora eu não ache que haja um tema unificador, mas a gente percebe que a Torá é central para o Antigo Testamento. Tudo diz respeito à Torá, tudo diz respeito ao Antigo Testamento, à lei de Moisés. Tá? E a partir do momento em que o povo entra na terra israelita, entra na terra de Canaã, entra na terra prometida, você começa a ter a expectativa do cumprimento daquela promessa de Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Deixa eu achar aqui. Deuteronômio 18.
que fala, 18:15. Deuteronômio 18:15 é uma profecia falando desse período e, de certa forma, fazendo uma referência a esse período. Dá uma olhadinha aqui. Como é que está isso? Legal. Promessa do grande profeta. O Senhor teu Deus te suscitará do meio de ti, de teus irmãos, um profeta semelhante a mim, segundo tudo quanto pedisse ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, disse: não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhes-ei um profeta do meio dos teus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, a primeira característica do profeta bíblico é essa: ele fala em nome do Deus de Israel. Só que o profeta bíblico, ele não é uma novidade no Antigo Oriente. Ele já aparece não somente nas culturas ao redor, mas nos próprios livros da Torá, há referência ao profeta. O que é o profeta? Né? Então vamos começar aqui dando uma olhada em alguns personagens bíblicos que são chamados de profetas já na Torá. Abraão, por exemplo, é chamado de profeta conforme Gênesis 20, versículo 7. Outro que também é chamado de profeta é o próprio Moisés, conforme esse texto de Deuteronômio 15, no capítulo 34, 10 de Deuteronômio, e também é reconhecido como profeta em Oséias 12, 13. Os livros históricos, que nós chamamos de livros históricos, na verdade são conhecidos na Bíblia hebraica como profetas. Então, note que a questão de profecia e de profeta para a compreensão do Antigo Testamento é fundamental. Então, vamos dar uma olhada nesses textos. Olha Gênesis 27, por exemplo. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerá, tu e tudo o que é teu. Isso é o próprio Deus falando com o faraó em sonho, e dizendo para ele: olha, restitui a mulher que eu te ordenei. Gênesis 27, né? Dá uma olhada aqui no texto. Gênesis 27, versículo 20, capítulo 20, versículo 7. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, pois ele é profeta. Né? Segundo aqui, profeta é... O que é o profeta? A palavra ligada a profeta é a palavra... Deixa eu ver, está aqui? Está aqui. Aqui. A palavra é Navi. Navi, que é procedente do termo Navá. Navá é uma palavra que vai aparecer 115 vezes no Antigo Testamento, 111 vezes significando profetizando, 2 vezes como profeta e também como profecia, né?
significa falar sob a influência de um espírito divino. Por isso, a mesma palavra é usada tanto para os profetas bíblicos como com os falsos profetas. Palavra aqui. Outro texto que a gente pode dar uma olhada aqui é esse texto de Deuteronômio. Gente, onde é que está aqui? Vamos lá. Deuteronômio 18:15, né? O Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a Moisés. O próprio Moisés dizendo: e a ele ouvirás, segundo tudo que pediste ao Senhor. O outro texto, Deuteronômio 34. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que, por mão do Senhor, fez na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus oficiais, e a toda a sua terra, no tocante a todas as obras de sua poderosa mão e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo o Israel. O outro texto que vai falar de profeta é esse texto aqui de Oséias 12:13. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Esse texto também sobre esse profeta aqui é interessante a gente dar uma olhadinha nesse Oséias aqui. Oséias 12:13, né? Perdi o meu mouse aqui. E Oséias 12:13. É o mesmo, 50-30 é a mesma informação dada, o termo Navi. Acontece que não é somente o termo Navi que é usado no Antigo Testamento para profeta. Vamos dar uma olhadinha nisso, que isso é interessante. Lembrando que toda a segunda parte do livro do Tanakh é chamado de Neviim ou Naviim, como está no plural, vira Neviim, que é profetas. Então, olha que interessante. Para o israelita, o primeiro livro dos profetas não é Isaías. Se você perguntar para qualquer estudante de escola bíblica dominical hoje em dia, ou qualquer pastor, se perguntar para os crentes, ou para os cristãos em geral, qual é o primeiro profeta que aparece na Bíblia? Ele vai dizer Isaías. Note que para o escritor bíblico, Isaías é o primeiro dos profetas posteriores. Você tem os profetas anteriores, que é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Eles não chamam esses livros de livros históricos. Eles chamam esses livros de profetas, livros proféticos. E depois vai falar dos profetas posteriores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12. Os 12 rolos. Né? Quais são os termos usados então para profeta no Antigo Testamento? O primeiro termo, né, e a primeira pergunta é justamente isso: o que é um profeta? A ideia que se tem normalmente de profeta hoje é de que profeta é o adivinho. Mas a própria Bíblia diz que a adivinhação e as artes divinatórias
são proibidas por Deus. Quer ver? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui em Deuteronômio. 18. E a gente vai ver o seguinte, olha, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho e sua filha, nem adivinhador. Hoje em dia, quando você fala de profeta, na maioria das igrejas, a maioria das pessoas entendem que o profeta é o adivinhador. Olha o que é o adivinhador segundo esse texto aqui. O termo hebraico aí é kassam, né? Significa praticar adivinhação, por exemplo, como Balaão. E normalmente é uma atividade que está ligada à feitiçaria e aos falsos profetas. Está aqui. Ô, professor. Diga, Kassam, exatamente. Será que o que esse texto aí de Deuteronômio está falando tem a ver com a questão da cultura do povo, ou está relacionado de forma geral com a ação que o profeta, até o profeta de Deus teve? Na verdade, sempre tá relacionado com a cultura do povo. Isso porque não tem a dúvida. Assim, quando entrar na terra que o Senhor te não aprenderás a fazer conforme daqueles povos. Exato. Talvez a maneira deles fazer a questão do profeta era a admiração, tipo, uma macumba. Entendi. Né? E o nosso culto não é uma macumba, mas se você parar para analisar, os nossos artifícios lembram muito a macumba. Então, mas, não fazer desse jeito. Mas é exatamente isso. Acho que a grande questão aí é a seguinte: você não tem que se deixar influenciar por estas práticas divinatórias. Essas são chamadas práticas divinatórias, que significa o seguinte: significa que havia na terra de Canaã uma tentativa de se aproximar do que era sobrenatural, aquilo que os estudiosos hoje chamam de luminoso, com N, de númeno. Luminoso é aquilo que está para além da compreensão humana. Então, lá na terra de Canaã, as pessoas tentam descobrir aquilo que não cabe a elas descobrir, o futuro, o destino das coisas. Então, o adivinhador, muitas vezes, ele usava, ou o prognosticador, era aquele que fazia o prognóstico. Ele tentava descobrir o que ia acontecer com a pessoa. Se a gente procurasse um equivalente hoje em dia, seria quem? O cartomante, seria o horóscopo, seria a bola de cristal, é uma tentativa de consultar o além. Mas o que é mais interessante é o seguinte: é que as práticas divinatórias cananeias, elas tinham uma função mágica. O que é a mágica? A mágica é uma deturpação da verdadeira religião. Tanto a religião quanto a mágica, a magia, ambas creem que existe algo além do que a gente vê. Existe um mundo sobrenatural. Tanto a mágica quanto a religião acreditam que esse mundo sobrenatural é regido por leis, que existem seres sobrenaturais, existem leis sobrenaturais e tal. Só que a diferença entre a mágica e a religião, e aqui eu não estou falando só a religião cristã, estou falando de outras religiões também. A diferença básica entre uma religião que é religiosa e uma religião que é mágica é que a religião, ela tenta descobrir quais são as leis desse mundo espiritual para se submeter a elas. Então, por exemplo, o islamismo, ele quer saber quais são as ordens de Alá porque ele quer obedecer a Alá. O próprio judaísmo, ele quer saber quais são
as ordens do Talmud, da lei de Deus, porque ele quer obedecer à lei de Deus. O próprio budismo, o próprio zoroastrismo, ele quer saber o que Zoroastro, o que Buda, o que Krishna ensinou, porque ele quer obedecer, ele quer entrar em harmonia com a divindade. Então ele quer se submeter. A arte é diferente. Ela quer saber quais são as leis espirituais para tentar manipular essas leis. Aliás, a palavra para feitiçaria no grego é a palavra farmakeia, da onde veio o termo farmácia. O que é a farmácia? Manipulação de elementos para que se chegue a uma conclusão. Então, olha que coisa interessante. O que Deuteronômio está proibindo, olha, o prognosticador, nem o agoureiro, que é aquele que lança o feitiço sobre o outro. Tipo, Balaão foi contratado como agoureiro para amaldiçoar. O feiticeiro é o kashaf, significa praticar feitiçaria ou tentar, de certa forma, manipular os deuses. Nem o encantador. O encantador é aquele que tenta fazer uma junção, faz a natureza obedecer, ele lança encantamentos para fazer chover, para a terra ser tal. Então, nenhuma dessas coisas, nem o necromante, nem o mágico. Mágico aqui, qual é a palavra? Mágico aqui é Yid, tá? É um adivinhador, uma pessoa que tem um espírito familiar. Aqui, inclusive, envolve a questão dela ter um espírito familiar. Ele tem, assim, uma espécie de guia, né? Nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação. Então, quando a gente fala de profecia, né, no Antigo Testamento, não inclui primariamente esses elementos, porque esses elementos são práticas divinatórias do Antigo Testamento. Ele não é o prognosticador ou adivinho, que é a acepção moderna ou popular. Muita gente pensa que o profeta bíblico é o prognosticador, o adivinho. Então o camarada chega na igreja, e isso inclusive nas igrejas evangélicas. O camarada chega na igreja e diz: eu estou montando um irmão aqui que está com câncer, tem um irmão aqui que tem não sei o quê. É o profeta. Não é profeta. Isso é prognosticador, isso é adivinho. A Bíblia proíbe isso. Ele também não é, na verdade, o profeta bíblico, ele é o anunciador da esperança messiânica. Só que essa é uma acepção cristocêntrica, que só é possível imaginar o profeta como alguém que anuncia a esperança messiânica se você pensar no Novo Testamento. Mas peraí, nós ainda não estamos no Novo Testamento, nós estamos no Antigo Testamento. Então o profeta só vai ter função no dia que Cristo vier? Claro que, na verdade, quando Moisés fala que se levantará um profeta semelhante a ele, e nunca mais se levantou um profeta, lá em Deuteronômio 18, há ali sim uma referência a um profeta que vai vir e que será o profeta dos profetas. Jesus vai assumir essa função. Mas enquanto ele não vem, isso não quer dizer que não haja outros profetas. Outra coisa, qual é então a acepção que o próprio Antigo Testamento dá ao profeta, né? Nós temos o termo Navi, que significa anunciador. É aquele que fala diante do povo. Ele é a boca de Deus. Ele é aquele que fala a palavra do Senhor. Tanto é que a palavra característica do profeta é: assim diz o Senhor. Então, o que é o profeta? Um dos termos é Navi. O outro termo, que depois nós vamos ver lá na frente, é o Osé, que é o vidente. Porque ele tem a visão do Todo-Poderoso. Ele está no conselho de Deus. Vamos ver alguns textos que falam sobre isso. Olha, 1 Samuel 9:9. Antigamente em Israel
indo alguém consultar a Deus, dizia: vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, ao Navi de hoje, antigamente se chamava vidente, Osé. Osé é aquele que vê. Inclusive o nosso amigo lá, Balaão, ele, numa das profecias dele lá em Números, se eu não me engano, em número 23, ele diz assim: estas são as palavras daquele que vê, que prostra-se, porém de olhos abertos. Aquele que vê, ele vê o que os outros não veem. Até o Newton Bonder, Newton Bonder é aquele cara da congregação israelita, né? Ele é um rabino. Quando ele vai falar do profeta, ele diz que o profeta é, na verdade, aquele que consegue abrir uma janela no presente para mostrar como as coisas seriam se o povo ouvisse a Deus. Então ele é como se fosse alguém que abre um Windows. Ele mostra o mundo sob a perspectiva dos olhos de Deus. Amós 7:12, olha que interessante. Então Amazias disse a Amós: vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá e ali come o teu pão e ali profetiza. Mas em Betel, daqui por diante, já não profetizarás, porque é o santuário do rei e o templo do reino. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então, o profeta é aquele que fala em nome do Senhor. A gente vai ver mais tarde que haverá dois tipos de profeta. O profeta que pertence a uma corporação oficial e é pago pelo rei, como Amazias. Por isso que ele diz: aqui é o santuário do rei, aqui só pode profetizar quem recebe o salário do rei. Por isso aqui a gente só profetiza o que é bom para o rei. Você está vindo aqui atrapalhar a gente? Vai profetizar lá na sua terra e lá você vai comer o seu pão. Quer dizer, você vê aqui atrás de salário, Amós? Não tem salário aqui para você. Por isso que ele não chama de profeta, ele não chama de Navi, ele chama de Osé, de vidente, que era até uma maneira depreciativa. Mas havia o profeta que era independente. Ele não era pago por ninguém. Deus o levantava. Esse é o verdadeiro profeta. Olha o que diz aqui em Samuel. Olha, chegando eles a Gibeá, eis que um grupo de profetas lhes saiu ao encontro. O Espírito de Deus se apossou de Saul e ele profetizou no meio deles. Todos os que dantes o conheciam, vendo que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é isso que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem respondeu: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou um provérbio. Está também Saul entre os profetas? Então vamos pegar aqui só para a gente encerrar e a gente termina. Nós temos o vidente, que é o Roé, né? Que é independente. Ele, muitas vezes, ele tem um dom de êxtase estático. Então, ali você tem um grupo de profetas que veio profetizando, né, como se fosse uma banda de profetas, e eles eram promotores da fé já vista, da fé em Jeová. Podiam aparecer em grupos. Nós temos o profeta, cujo termo é Navi, que era ligado ao rei ou ao santuário, eram profissionais pagos, dependentes do rei, do salário ou do santuário, e viviam em escolas ou confrarias. Havia aqueles profetas que eram profetas simplesmente por vocação. Eles se distinguiam dos profetas profissionais. Eles tinham a mesma independência do vidente, contrapunham-se aos profetas profissionais, muitas vezes, e mais tarde vieram os chamados profetas escritores, que eram profetas por vocação, mas que tinham discípulos que registraram os oráculos que eles haviam proferido. E essas coleções de oráculos se transformaram nos livros proféticos.
E aí na semana que vem a gente vai dar uma olhada nessa questão da pregação profética e de como o profeta no Antigo Testamento ele vai ter uma importância fundamental para moldar a fé de Israel. O professor Rodrigo está falando também um pouco disso aí. Aí ele estava falando lá que profecia dos modelos do Antigo Testamento não tem mais. Era mais ou menos isso. Vamos conversar sobre isso semana que vem. Isso é interessante. Tá? E que hoje é de outro jeito, o Novo Testamento é entendido de outra forma. Tá. Isso é uma questão polêmica e vale a pena a gente conversar sobre isso.